Você já estudou horas, fechou o caderno achando que entendeu tudo e no dia seguinte parecia que seu cérebro tinha apertado o deletar? Isso não é falta de inteligência e muito menos falta de esforço. É que existe um jeito certo de estudar, comprovado pela ciência e de graça, mas quase ninguém usa. Só uma minoria descobriu e hoje você entra nela, em 3 regras. Mas tem um porém. E o porém é o motivo de você ter desistido das últimas 10 vezes. Até o final desse vídeo, você vai ter 3 regras simples, sem app, sem planilha e sem cronômetro, para transformar 90 minutos espalhados no seu dia em estudo de verdade. E tem uma quarta coisa que não é uma regra, mas é o que faz as 3 funcionarem de verdade. Fica até o final que eu te revelo essa peça-chave. Primeiro, eu preciso te mostrar por que o jeito que você estuda hoje te engana. Quando você relê um capítulo, tudo parece familiar. Você reconhece as palavras, balança a cabeça, pensa, isso eu já sei. Só que reconhecer não é lembrar. O seu cérebro confunde as duas coisas. E essa confusão tem nome: ilusão de fluência. Em 2008, 2 pesquisadores da UCLA testaram exatamente isso. Eles deram para os alunos 2 formas de estudar. Uma parecia mais eficiente, a outra parecia bagunçada e desconfortável. No final, 71% dos alunos juraram que a forma confortável tinha funcionado melhor. Só 12% perceberam que era o contrário. Quase todo mundo apostou no método errado, porque ele dava a sensação de estar aprendendo. E é essa sensação que está te sabotando, não a sua disciplina. Então, qual é o método que parece desconfortável, mas funciona? Começa pela primeira regra. Regra 1. Todo estudo vira um bloco de 25 a 30 minutos, com começo, meio e fim, definidos antes de você sentar na cadeira. Antes de abrir o caderno, você decide 2 coisas: o que eu vou estudar e como eu vou testar se aprendi de verdade. E olha a diferença. Não é vou estudar constitucional, é eu vou ler o capítulo de controle de constitucionalidade. E no fim, eu fecho o livro e tento explicar em voz alta, sem olhar. Parece pequeno, mas é exatamente esse fim definido que falta na maioria das sessões. Porque sem um fim, o cérebro nunca sabe quando terminou, e o que não termina não vira memória, fica só passando pelos olhos. Na prática, é isso. Você senta, abre o cronômetro do celular em 30 minutos, lê um tópico só. Quando tocar, você fecha o livro e se testa. Responde umas questões ou tenta explicar o que entendeu sem olhar. Acabou o bloco. Só isso, sem planilha, sem complicação. Esse acabou é o que muda tudo e é exatamente o que falta na maioria das sessões. Mas definir o bloco resolve só metade. A outra metade é o que você faz dentro dele. E é aí que entra a regra que quase ninguém aplica direito. A regra 2. Antes de reler qualquer coisa, você testa o que já sabe. Isso se chama recordação ativa. E o princípio é quase brutal de tão simples. Forçar o cérebro a buscar a informação fixa mais do que deixar a informação passar pelos olhos de novo. Na prática, antes de abrir o material de hoje, você pega uma folha em branco e escreve tudo que lembra de ontem, sem consultar nada. Vai vir pouco, vai vir parecer que você esqueceu quase tudo. E esse desconforto é o ponto. É ele que fortalece a memória. Em 2011, um estudo publicado na revista Science comparou 2 grupos. Um releu o material, o outro fez esse tipo de teste. Uma semana depois, o grupo que testou lembrou significativamente mais. Reler dá a sensação de estar aprendendo. Testar é o que realmente ensina. Lembra da ilusão de fluência? É ela de novo. A releitura é confortável, o teste é desconfortável. E o desconfortável é o que funciona. 2 regras, mas tem uma terceira e essa é a que vai parecer completamente errada quando eu falar. Regra 3. Você nunca estuda a mesma matéria 2 vezes seguidas no mesmo dia. Isso se chama intercalação. Em vez de uma tarde inteira de português, você faz um bloco de português, depois um de raciocínio lógico,
depois um de direito. E eu sei que você está pensando, isso é pular de galho em galho, não vou aprofundar nada. Seu cérebro vai reclamar mesmo, vai parecer menos eficiente, mas lembra dos pesquisadores da UCLA, lá do começo do vídeo? Era exatamente isso que eles estavam testando. Os alunos que intercalaram foram melhor na prova final, mesmo tendo a sensação, durante o estudo, que tinha aprendido menos. Por quê? Porque estudar uma matéria só por horas deixa o cérebro no piloto automático. Fica fluido, confortável e fica raso. Quando você troca de matéria, o cérebro precisa de se reorganizar do zero. E é esse esforço extra que grava o conteúdo. De novo, o esforço é o sinal de que está funcionando, não o contrário. Então agora você tem as 3 regras. Deixa eu juntar tudo num lugar só. O método inteiro cabe em 3 linhas. O método: bloco fechado, teste antes de reler, nunca a mesma matéria seguida. 3 regras: sem app, sem planilha, sem cronômetro caro, validadas pela Science e pela UCLA. Você pode começar hoje à noite. No papel, isso resolve tudo. Então por que quase ninguém consegue manter isso por mais de uma semana? Porque as 3 regras dependem de uma coisa que nenhuma delas garante: que você vá sentar para fazer o bloco amanhã. E depois, de manhã, e na segunda-feira de novo, você pode saber o método certo. E mesmo assim, na segunda, decidir amanhã eu retomo. E olha, isso não é falta de método. Você acabou de aprender o método inteiro. Não é falta de disciplina também. Disciplina sozinha quebra. Todo mundo à sua volta está provando isso. E é que método nenhum cria, sozinho, um motivo para você aparecer todos os dias. E o motivo, quase sempre, não vem de dentro. Vem de ter alguém vendo se você apareceu. Se isso faz sentido para você, deixa o like. Ajuda esse vídeo a chegar em mais gente que estuda do jeito errado sem saber. Ah, e se inscreve, porque toda semana eu trago um vídeo desse para você parar de estudar no escuro e começar a estudar de um jeito que realmente funciona. E se inscreve agora porque semana que vem eu te mostro o porquê de aquele grupo de estudo que você criou já nascer condenado a morrer em 3 dias. E o que faz algumas pessoas aparecerem todos os dias, mesmo sem vontade. Te vejo no próximo.